como eu falei, agradecer a presença de todos. Esse webinar a gente vai focar no processo de EB3 ou EB2 através do Labor Certification, que é conhecido por muitos como PERM. A advogada que vai apresentar isso é a advogada principal, a doutora Bruna Frota, da INLG. E só para a gente lembrar um pouco aqui do histórico da doutora Bruna, a doutora Bruna, ela é formada pela Unifor no Brasil e ela fez um LLM aqui na Universidade de Houston, no Texas. Ela tem licença na Suprema Corte do Texas e de Nova York e tem algumas premiações como a Rustania Magazine, Best Lawyers e Super Lawyers. E ela teve experiência em algumas empresas, uma delas, uma das maiores dos Estados Unidos, chamada Berry Apple Millen, e entre outras, tá certo? Então a gente hoje atende clientes corporativos como clientes individuais. E no processo de EB3 ou EB2 Perm, ele é muito comum a gente ter uma mistura boa, né? Clientes, empresas grandes, médias, pequenas e também clientes individuais ou famílias que vão estar sponsorizando os seus funcionários, tá certo? Ou futuros funcionários, tá bom? Isso sendo dito, eu queria começar a apresentação e passar a palavra para a doutora Bruna. Lembrando que, caso você queira conversar com a gente, além de conversar com a doutora Bruna, a gente também oferece vários canais de comunicação direta com a equipe, sem nenhum custo, e você vai poder ver no comentário do vídeo aqui à vontade. Obrigado. E quem também tiver perguntas para fazer, sinta-se à vontade de usar o, o, o canal de chat, né, aqui do Zoom. Claro que no final da apresentação a gente já montou algumas perguntas, que a gente recebe mais frequentemente. Vamos responder, e se tiver alguma pergunta que já foi respondida, a gente já pede de antemão, desculpa de não responder o que foi colocado no chat, só para não ficar repetitivo. Eu queria agradecer, de novo a todo mundo que está aqui presente. Eu estou vendo alguns nomes conhecidos, aqui do escritório. Agradeço o apoio e espero que o que a gente venha hoje passar para vocês, traga algo de novo para o conhecimento de vocês. Vai ser uma apresentação muito democrática, porque a gente vai falar dos preceitos básicos do processo, mas a gente também vai falar de algumas novidades que a gente está vendo, que está acontecendo mais na esfera do Labor Certification e também tanto com o Departamento do Trabalho e também na fase da petição de imigrante de ajuste de status, junto com o USCIS e também em consulados americanos, claro, fora dos Estados Unidos. Quando a gente colocou aqui o EB3 PERM, a gente quer dizer, tá, gente, que não necessariamente quando você vai fazer um processo de green card através do PERM, você vai qualificar dentro da categoria de EB3. Você também pode qualificar dentro da categoria de EB2. Eu vou explicar para vocês, qual é a diferença entre um e outro e porque hoje um tipo de categoria de visto é mais rápido você conseguir o green card que a outra, tá? Então, sem muitas delongas, né? Quando você está aqui nos Estados Unidos, ou então você quer vir para os Estados Unidos de uma maneira permanente, e aí a maneira permanente, claro que não é você vir e nunca mais ter a oportunidade de voltar para o seu país de origem. Mas essa maneira permanente de ficar aqui nos Estados Unidos, nada mais dá a você a opção, né, de trabalhar para quem você quiser nos Estados Unidos, você ter, claro, uma permissão de viagem, no qual você não vai mais precisar ir ao consulado, tirar um visto para visitar os Estados Unidos. Você vai ter um número de seguro social, você vai poder, no futuro, se você, claro, contribuir, né, dependendo do tanto que você contribuir para para o governo americano se aposentar aqui nos Estados Unidos, receber benefícios e também, porventura, até também receber plano de saúde público. Os seus filhos, eles podem acompanhar você desde que eles tenham menos de 21 anos, né? Dependente, para o processo tanto de visto temporário quanto de visto permanente. Você pode incluir cônjuge e filhos menores de 21 anos. Esses filhos, eles poderão ir para a escola pública, escola privada, faculdade e ter uma vida normal aqui nos Estados Unidos. E o seu cônjuge também. Então, o visto permanente, ele vai dar para você
todos esses benefícios. Entretanto, o que é importante saber? Uma vez que você tem esse visto permanente, antes de você virar um cidadão ou cidadã americana, você tem compromissos com os Estados Unidos, né? Claro, você não vai ter somente benefícios, você também terá obrigações. Como o quê? Você vai ser considerado residente fiscal americano. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ser taxado sobre toda a sua renda mundial. E aí, claro, se você está pagando imposto de renda em outro país, etc., vale a pena, antes de começar o processo do Green Card, começar o processo do visto permanente, conversar com o advogado de imigração e o advogado tributarista, para entender como é que vai ser essa taxação no futuro, já que os Estados Unidos têm acordo, né, de não tributação e até acordo de compensação no valor de pagamento de imposto de renda. Isso é um dos pontos. O outro ponto é que, claro, uma vez que você é residente, se você passar muito mais tempo fora dos Estados Unidos do que dentro, você pode vir a perder o seu status de residente permanente. Você perder esse status não necessariamente tem que ser somente de uma maneira voluntária, pode ser através também de uma decisão judicial, tá? É, além disso, se em algum momento, depois de que você tenha o seu green card, por via de regra, mais de 8 anos, e você decide abandonar essa sua identidade como residente permanente, você tem que reportar para o fisco americano, e o fisco americano ele vai taxar uma certa porcentagem dos seus bens, do valor dos seus bens totais, não só bens que você tem aqui nos Estados Unidos. Então, de novo, vale a pena ter um estudo antecipado, tributário, antes de você querer abandonar essa sua residência. Um outro benefício que a residência permanente vai dar para você é a opção de virar cidadão um dia, né? A regra básica aqui, desde que você tenha a residência por pelo menos 4 anos e 9 meses, você tenha morado nos Estados Unidos pelo menos 2 anos e meio dentro desses 4 anos e 9 meses. E quando eu falo morando, é estar fisicamente presente. Não tenha nenhuma viagem que tenha durado mais do que 6 meses fora dos Estados Unidos, em uma só viagem. Esteja morando no estado onde você dá entrada na sua naturalização por pelo menos 3 meses, e você tem bom caráter, você vai qualificar para naturalização. E aí, uma vez que você tem a sua naturalização, você pode pleitear um green card, por exemplo, para seus irmãos ou para os seus pais, né? Então, via de regra, esses são os benefícios de ter um green card, que é nada mais do que um visto permanente. E esse visto permanente, quando você vai aplicar para um visto permanente, existem vários tipos, várias maneiras de você conseguir esse visto permanente. Hoje, nós vamos focar em uma maneira específica, que é através do Labor Certification, mais comumente conhecido como PERM, no qual você pode se encaixar, dependendo do que a vaga requeira de mínima educação ou mínima experiência, para a categoria EB2 ou EB3. E eu vou explicar por que que, dependendo do tipo de categoria, você pode ter um processo de green card mais rápido ou devagar. Por quê? Estatutoriamente, né, quer dizer, pela lei, o governo americano só pode emitir um certo número de vistos baseado na categoria de green card que você está categorizada. Então, para você receber esse green card através do Labor Certification, a primeira coisa que o governo vai pedir de você é que você tenha um sponsor, que nada mais é um peticionário, que seja uma empresa americana, que seja um indivíduo, que seja ou americano ou tenha o green card. Se você tiver um indivíduo que queira contratar você e só tem um visto temporário, por exemplo, esse indivíduo ele não pode ser o sponsor do seu green card. Então, você tem uma oferta de emprego vindo de um dessas duas pessoas, pessoa jurídica, pessoa física. Essa oferta de emprego, ela é genuína, ou seja,
existe realmente aquela necessidade daquele indivíduo ou empresa oferecer essa vaga de trabalho para você. Existe uma necessidade dessa parte do lado americano, né? Não é uma necessidade sua, a necessidade vem do seu patrocinador. E claro, o seu patrocinador, ele tem que ter algo que se chama habilidade para pagar o salário oferecido. O que é que o governo ele quer se assegurar? Que você tem um patrocinador que vai conseguir arcar com os seus custos aqui nos Estados Unidos, mas que também aquele salário que é oferecido para você, estrangeiro, não seja menor do que o salário que seria oferecido para um americano ou um residente que estivesse aplicando para vaga aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Labor Certification, o PERM, ele foi desenhado, ele foi criado justamente para proteger o mercado local. Ou seja, se você, patrocinador, você quer mesmo trazer essa pessoa de fora, um estrangeiro, para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, você não pode mexer na estabilidade do mercado de trabalho local. Ou você tem que oferecer um salário que é um mínimo, né, que vai ser, claro, determinado pelo Departamento do Trabalho, ou é o mínimo do condado aonde a pessoa vai trabalhar, ou maior do que esse valor. Você não pode oferecer menos. Então, já que você está oferecendo um valor X para pagar esse salário, você tem que demonstrar que você tem essa capacidade financeira para me pagar. E eu vou falar um pouco sobre como esse patrocinador ele pode demonstrar essa habilidade financeira para pagar o salário oferecido. Um grande ponto a ser discutido durante o processo do Green Card é que ele tem três fases, tá? E aí a última fase do processo é a fase mais importante de todas. A primeira e a segunda fase são fases cruciais, claro, porque são fases preliminares para você chegar na terceira fase do processo. Mas a primeira e a segunda fase não elas não dão para vocês nenhum tipo de benefício imigratório. Elas são fases preliminares para você chegar na fase 3. E quando você chega na fase 3 do processo, você tem que demonstrar que você é uma pessoa que não tem nenhuma violação que te faça inelegível para conseguir essa residência permanente. E aí existem vários tipos de violações, né? Claro que nem todas as violações, a grande maioria dessas violações não tem como você conseguir um perdão, tá? Então, o que é muito importante vocês saberem é que enquanto vocês estão indo, navegando o processo do Green Card, que é longo, é que se você estiver nos Estados Unidos, que você mantenha um status válido, que você não viole seu status, e se você não estiver nos Estados Unidos, estiver fora dos Estados Unidos também, se precaver e, claro, não se envolver com nenhum tipo de violação criminal, porque, enfim, você não vai conseguir ter nenhuma violação imigratória, a não ser que você seja deportado de outro país. Mas se isso não acontecer, é somente ficar de olho nas violações criminais. Uma vez que você tenha esse empregador oferecendo essa vaga, o que é que vai acontecer? Muitas das vezes, se você for trabalhar, claro, para uma companhia, uma multinacional que já tem tudo preparado com relação à descrição da vaga, quais são os mínimos requerimentos para você entrar nessa vaga, qual é o tipo de educação, quanto tempo de experiência, quais os conhecimentos que você tem que ter, qual o tipo de treinamento você tem que ter, tudo isso vai fazer parte dos mínimos requerimentos para a posição. E qual é a regra? Se a posição, não você, se a posição ela requer ou um mestrado ou um bacharelado, mais 5 anos de experiência progressiva. Experiência progressiva quer dizer 5 anos depois de você se formar em um bacharelado. E tem que ser, claro, uma experiência que seja voltada à sua área de educação. Se a posição requer desses dois requerimentos, e claro, você qualifica para dentro da posição, né, pelo que está sendo pedido,
você vai entrar na classificação EB2, que é a segunda categoria preferencial dentro dos tipos de green card por emprego, tá? Já se a vaga pedir pelo menos um bacharelado somente, e claro, menos de 5 anos de experiência, porque se fosse mais de 5, você entraria na EB2, você entraria na categoria EB3 para profissionais, ok? Se a posição requer pelo menos 2 anos de experiência, você entraria na categoria EB3 de Skilled Workers, né? Quer dizer, trabalhadores que têm conhecimento. E se for uma posição que requer menos do que isso, menos do que 2 anos de experiência, você entraria na categoria de EB3 Other Workers. E por que é importante saber em qual categoria você se encaixa? A gente vai ter um slide especificamente para explicar a questão da demora de um para o outro. Mas lembrem-se, uma vez que é determinado os mínimos requerimentos para a posição, quando a gente faz esse pedido para o Departamento do Trabalho para determinar o salário a ser pago para aquele indivíduo naquela posição, quanto mais complexa for a descrição da vaga, quanto mais requerimento de experiência, quanto mais requerimento de educação, mais alto o salário voltará, a determinação salarial voltará. E dois, dependendo de como a gente crie, porque muitas vezes a gente consegue criar uma vaga, claro que é adaptada às necessidades do empregador, se for uma vaga nova, né? Mas se for uma vaga, por exemplo, de empresa multinacional que está engessado, aquela job description não pode ser modificada, ter conhecimento de que muitas vezes os requerimentos pedidos para a vaga são considerados anormais, de acordo com o que o Departamento do Trabalho considera normal. E isso é a normalidade, tá, gente? E o que acontece? Muitas vezes, quando você vai revisar, né, o seu Labor Certification antes dele ser submetido, tem uma pergunta específica, se aquele tipo de ocupação, aquele tipo de requerimento para vaga, ele excede o que é considerado normal para aquela ocupação específica de acordo com o Departamento do Trabalho. E isso faz com que, no caso, o empregador, ele tenha que justificar, através de uma business necessity, a necessidade de estar pedindo aqueles requerimentos que estão fora da normalidade. Então, é muito comum, gente, isso acontecer. Eu diria que 99% dos nossos casos, eles entram nessa categoria de anormalidade. E como o Departamento de Trabalho ele já está ciente dessa questão da anormalidade baseada nos requerimentos mínimos para a posição, é muito, é, é muito raro que existam auditorias específicas de business necessary com relação aos requerimentos da posição serem considerados fora da normalidade, tá? Mas é isso que é importante vocês saberem. E aí a gente vai falar agora de por que. Não vou falar em outro slide, gente, eu tô passando para cima. Então, como é a estrutura processual, né? Como eu falei para vocês, a gente tem essa última etapa do processo, que é o ajuste de status ou processo consular. E a gente tem as duas fases preliminares, que é o Labor Certification e o formulário I-140, que é a petição de imigrante, que são processos preliminares. Durante esses dois processos, o governo não quer saber se você é uma pessoa que cometeu algum crime, se você é um terrorista, se você é uma pessoa que, quando chegar na fase do ajuste de status, você não vai conseguir o green card porque você violou alguma regra. O governo não quer saber nada disso. O que é que ele quer saber? Na primeira fase do processo, que é o Labor Certification, é justamente isso: é a criação da vaga, o pedido do Departamento do Trabalho selecionar uma categoria
de ocupação que a posição se encaixa, para depois, claro, haver a postagem da vaga. Depois de postar a vaga, se não tiver nenhum americano ou residente que seja qualificado, esteja interessado, ou esteja disponível para a vaga, você aí vai dar entrada no Labor Certification, que nada mais é do que um formulário bem longo, no qual a gente responde as perguntas para vocês, no caso, empregador e empregado. E esse formulário é submetido eletronicamente para o Departamento do Trabalho. E o Departamento do Trabalho ele vai olhar esse formulário e vai decidir se tem alguma pergunta, alguma das respostas que foram feitas daquelas perguntas que tem, que poderia, né, fazer com que eles queiram averiguar, por exemplo, os documentos que foram feitos na fase do processo de recrutamento, ver os documentos dos aplicantes que aplicaram para a vaga, ou então a questão do salário, né? Por que que aquele salário X ele está sendo designado para a vaga, e assim por diante. Mas o processo do Labor Certification em si, ele é muito voltado, o Departamento do Trabalho, ele acredita muito no que o empregador e o advogado, eles fazem por detrás, né, por detrás das telas. A questão da auditoria, né, é algo que o advogado, ele se prepara para responder uma eventual auditoria, angariando toda aquela documentação que foi preparada para dar entrada no Labor Certification em caso de auditoria. Mas também o empregador, ele é obrigado a manter o que se chama audit file por pelo menos 5 anos depois do filing, né, da entrada do Labor Certification. Por quê? Porque o Departamento do Trabalho, ele pode auditar aquele processo de Labor Certification dentro desses 5 anos. E isso é algo que a gente já deixa preparado para os nossos clientes, isso é mantido eletronicamente, e claro, se vier aí o Departamento do Trabalho querer auditar esse arquivo, esse file, a gente já tem ele pronto. Uma vez que o Labor Certification ele é certificado, a gente tem a aprovação, esse Labor Certification ele é válido por 6 meses. E aí a gente tem que dar entrada agora com o USCIS, que é a Agência Imigratória Americana, que tem jurisdição para averiguar se, aquela pessoa, o estrangeiro que está sendo oferecida a vaga, ele tem os requerimentos, ele tem a educação, ele tem a experiência, ele tem os conhecimentos, treinamento que está sendo pedido para a vaga, como o empregador, ele tem a habilidade de pagar o salário. E o que acontece, né, gente? O que é que a gente faz aqui no escritório que eu sinto que é bem diferente do que alguns advogados fazem? A gente já prepara toda essa documentação de se você qualifica para a vaga, se a empresa ou a pessoa física tem a habilidade de pagar o salário, no momento que o Labor Certification é aprovado. Por quê? Não adianta a gente fazer todo o processo do Labor Certification, chega na parte da petição de imigrante, a gente tem uma negativa. Então, essas duas etapas do processo, elas andam muito entrelaçadas, né? Não adianta você fazer um processo mal feito de Labor Certification, porque isso pode respingar na sua petição imigratória, que é essa segunda parte do processo. Durante essa fase do processo da petição de imigrante, ela é um processo que é dirigido pelo seu empregador. O Labor Certification também. No Labor Certification vai ter o seu nome lá, como estrangeiro que eles querem contratar. E na petição de imigrante também vai ser o seu nome como estrangeiro que eles querem contratar. Só que nessa petição de imigrante, você vai assinalar se você vai querer fazer o processo consular ou se você vai fazer o processo de ajuste de status, tá? Por que que é importante, nesse momento, você conversar com o seu advogado e ter certeza de quais são os riscos, né, de você fazer um processo ou outro? Lembra que eu falei que quando você está nos Estados Unidos, para você fazer o processo de ajuste de status, você tem que manter o seu status válido. A única exceção à regra é se você trabalhou ilegal por menos de 6 meses
ou você violou seu status por menos de 6 meses. Entretanto, claro que eu nem recomendo ninguém entrar nesse tempo dos 6 meses. Por quê? Porque hoje, com a imprevisibilidade do Visa Bulletin, que é justamente algo que eu vou explicar em, em- no próximo slide, ou dois, não lembro mais de qual, é, é muito difícil você ter que pensar que você vai se beneficiar disso e você ir ficando nos Estados Unidos. E claro que quanto mais tempo nos Estados Unidos você fica violando o seu status, se você ficar presença ilegal por mais de 6 meses e menos de um ano, e você sai dos Estados Unidos, você tem uma penalidade estatutória de não poder voltar por 3 anos, e você fica mais do que um ano, você sai do país, você não pode voltar por 10 anos. Então, nesse momento, é a hora de conversar com seu advogado e saber qual é o melhor caminho para mim. E outra coisa, se você no seu formulário I-140, você fala que vai fazer ajuste de status e depois você faz para fazer processo consular, infelizmente você vai ter que adicionar aí uma terceira etapa ao processo que vai, o ajuste de status do processo consular vai virar o quarto, que é o quê? Você pedir a transferência do seu processo de I-140, da petição de imigrante, para o consulado. Infelizmente, o USCIS, eles não vão proativamente pegar o teu file e mandar lá para o Centro Regional de Vistos, Centro Nacional de Vistos. Você vai ter que entrar com um processo extra, fazer um pagamento extra, ter que demorar um ano ou mais para o seu processo ser transferido aí para o consulado. O contrário já não é verdade. Se você decide fazer processo consular e você muda a sua ideia para fazer ajuste de status, você não precisa adicionar uma etapa extra ao processo. Você continua com essas três etapas que eu falei, que está aqui aparecendo para vocês. Uma vez que você dá entrada no seu Labor Certification, que a gente está voltando para essa primeira etapa, você pega a sua data de prioridade. Isso é muito importante, gente. O que é a sua data de prioridade? Nada mais é do que a sua senha naquela fila de espera que eu falei da emissão de visto para você. Por quê? Porque só existe o número X de vistos que podem ser emitidos por ano fiscal imigratório. O ano fiscal imigratório começa todo 1º de outubro de todo ano e termina no dia 30 de setembro do ano seguinte. Então, é como se vamos fazer aqui uma analogia. Você vai lá, você vai lá para a Unimed, você quer ser atendido da Unimed. A Unimed só pode emitir, sei lá, 300 tickets por dia. Você chega lá às 4 da tarde, né? Você chega às 4 da tarde e não tem mais ticket disponível. Você vai ter que voltar no outro dia, né? E assim por diante. Então, é a mesma coisa. Você vai receber uma senha, você fica nessa fila de espera e todo mês o governo fala: agora estamos chamando as pessoas que têm a senha, número de senha A a B. Aí no próximo mês, C a E. Infelizmente, essa chamada, ela não é progressiva. E ela não é progressiva mensalmente, ela não é progressiva a cada 15 dias, não existe essa progressão. Existem meses que essa data ela congela, que ela não chama ninguém, e existem meses que ela até retrogride, que vai para trás. E existem meses que tem uma progressão muito alta, tá? Infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente tem visto uma modificação negativa para a gente com relação à progressão dessas datas, tá? Então, uma vez que você tem essa data de prioridade, você tem a sua senha, você tem o seu I-140 ou em andamento ou aprovado, você vai ver a minha senha. Eu posso usar agora a minha senha para dar entrada no processo de ajuste de status? Ou eu posso usar essa senha para o meu green card já ser emitido? Sim ou não? Eu vou explicar as duas diferenças para vocês. Nesse momento, aí sim você pode dar entrada no seu ajuste de status ou o seu green card ser emitido de acordo com sua senha. Gente, vocês podem dar um joinha se tiver ok, se eu estiver sendo
a explicação estiver fácil de entender. Se não tiver, eu gosto de ouvir um pouco do feedback da audiência. Estão gostando? Tá bom? Tá. Tá, joinha. Gostei do joinha, gente. Vamos continuar. Um pouco aqui das etapas do processo de Labor Certification, né? Que é aquela primeira etapa que eu falei. A gente começa, a gente tem a nossa descrição de cargo. Oba! Temos a documentação do funcionário que ele qualifica para a vaga. Oba! Temos a definição que não teremos problemas financeiros com a empresa ou com aquele indivíduo para a gente justificar a habilidade salarial. EBA, a gente faz o quê? A gente dá entrada no que é chamado Prevailing Wage Determination com o Departamento do Trabalho. E o que é que a gente faz aqui no escritório, que eu digo que é bem diferente de outros escritórios, não só que eu trabalhei, mas também de casos que chegam para a gente, transferido para a gente. É que a gente manda esse documento tanto para o funcionário quanto para o empregador darem o seu aval. Por quê? Porque é um processo que demora 7 meses para a gente ter essa determinação de volta. Imagina, a gente dá a entrada no processo e depois de 7 meses tem um erro nesse documento. Tem que começar tudo de novo. E eu vou dar aqui vou falar um pouco sobre a minha experiência prática agora com essa determinação salarial, especificamente para names, tá, gente? Eu vou falar uma coisa muito engraçada, muito interessante, que vai ser talvez algo que a gente vai mudar aqui internamente. Então, a gente recebe essa determinação salarial. O que é que a gente tem que fazer agora? Tem que começar a fase do recrutamento, que nada mais é do que postar a vaga. E a gente tem que postar a vaga, independente do tipo de green card que você dê entrada, em dois lugares específicos, obrigatórios. O primeiro é no Workforce Agency do seu estado, que nada mais é como se fosse um departamento do trabalho estadual, por 30 dias corridos. E tem que dar entrada, tem que postar essa vaga no jornal de maior circulação, de onde está localizada a vaga, por 2 domingos seguidos, tá? Esses são obrigatórios para todos. Só que o que acontece? Se a posição for profissional, pelo menos profissional, ou seja, que requer pelo menos um bacharelado, a gente tem que postar essa vaga em 3 lugares adicionais. Quais são os lugares que a gente usa geralmente? A gente usa o website da empresa, a gente usa rádio, a gente usa jornal de bairro, e algumas vezes, quando a empresa não tem uma career section no website, a gente também usa o trade magazines, né? Como se fosse aqueles jornais técnicos. Durante esse tempo, né, que a vaga ela está postada, o empregador ele vai receber potenciais currículos. E a gente tem aqui no escritório maneiras eficientes, a gente trabalha juntamente com o seu empregador para facilitar esse processo de recrutamento. E aí, claro, o intuito do processo é que a gente consiga mostrar que não existam residentes ou cidadãos que estejam interessados na vaga, sejam capazes ou interessados, tá? Depois que, contado do último dia do último recrutamento, a gente conta mais 30 dias, que é o que a gente chama de tempo de silêncio, que nada mais é um tempo que os empregadores ainda podem estar entrevistando candidatos, mas também é o tempo de fazer o draft do Labor Certification, que é aquele formulário online que eu falei que a gente manda para o governo. Passou o tempo de silêncio, nós podemos dar entrada no Labor Certification. E hoje está levando em torno de 16 meses para o Departamento do Trabalho dar um joinha ou auditar o caso ou negar o caso, tá? O que acontece se o caso for negado? Dependendo do motivo da negação, né, a gente pode fazer uma apelação, tá? E claro, se for auditado, a gente responde à auditoria, a gente tem geralmente 30 dias para responder à auditoria,
E aí o governo hoje está levando em torno de 6, 7 meses para revisar essa auditoria. Para quem não sabe, a gente começou a usar um novo portal para submissão do Labor Certification em julho do ano passado. E uma nota positiva: esse portal é muito melhor, muito mais eficiente, e a gente não tem visto nenhum tipo de problema nas certificações dos Labor Certifications vindo através desse portal, tá? Quando a gente tem o Labor Certification de volta, o que a gente vai fazer? Dar entrada na petição de imigrante. Essa é a fase, gente, que vocês podem pagar aquela tão famosa Premium Processing Fee, tá? Mas o que acontece hoje? Hoje não vale a pena você pagar esse Premium Processing Fee para ter uma decisão mais rápida. Por quê? Como eu falei, existe algo que é o número de vistos que o governo pode emitir anualmente, tá? E aí o governo fala através do Visa Bulletin, tá? Vocês têm que se acostumar com esse nome, Visa Bulletin. Visa Bulletin. Esse Visa Bulletin, ele é mais ou menos uns 20 dias antes do novo mês começar, o governo ele já libera as datas, libera as senhas de quem vai poder dar entrada no ajuste de status ou ter o green card emitido no mês seguinte, ok? E hoje, de novo, gente, a minha memória para datas está horrível. Depois dos 40 piorou muito. Eu diria e aí, José, ou quem tiver da equipe aí que puder me ajudar com relação às datas de prioridade de cada uma das categorias, me ajudaria. Mas eu acredito que a Professional e o Skill está em torno de janeiro de 2023, que está aceitando. Então, quem deu entrada no Labor Certification lá em janeiro de 2023, e para o Skilled, eu não acho que está tão diferente dessa data. O EB2, acredito que está em 2024, não lembro especificamente o mês. Então, o que acontece? Você dá entrada nesse 140, hoje o tempo normal de processamento está em torno de 6 meses, 8 meses. Você vai pagar uma taxa extra para ter uma resposta mais rápida, entretanto, não necessariamente você vai poder dar entrada no seu ajuste de status ou processo consular. Por quê? Porque você vai ter que esperar essa data de prioridade ficar current. É outra palavrinha que vocês têm que lembrar. Current. A minha data, a minha senha, ela está current. Eu posso dar entrada no meu pedido de ajuste de status ou o meu green card vai ser emitido? Isso é o que você tem que saber. Então, vai ter aí uma diferença de tempo muito grande entre você dar entrada no seu I-140 e você poder dar entrada no seu ajuste de status ou ter o seu green card emitido, tá? E outra coisa, se você for dar entrada no seu ajuste de status, você não precisa necessariamente ter o seu I-140 aprovado. Seu I-140 pode estar só pendente, entendeu? Então, mesmo que você pode também, se você quiser, você pode upgrade o seu caso para a Premier Process. Então, você pode dar entrada no processo sem pagar o Premier Process, mas se você for ansioso, ou se você já tiver dado entrada no seu ajuste de status, se você quer acelerar um pouco mais o processo, aí você pode pagar o Premium Processing. Não é um valor barato, é US$ 2.805. Então, se você puder economizar nesse momento, não é necessário. De novo, nessa fase tem dois requerimentos. Aquele mesmo empregador que fez o seu Labor Certification tem que assegurar, tem que atestar que a vaga ainda está sendo oferecida para você. E dois, que você tem as qualificações para a vaga. É nesse momento que a gente tem que mandar o seu diploma, o seu histórico escolar, a sua evaluation educacional, a sua carta de experiência, a carta de que você ganhou aqueles conhecimentos específicos, etc. Então, tudo que foi feito naquela fase inicial do Labor Certification vai começar a ser usado agora nessa fase do I-140, tá? Chegamos agora no ajuste de status. A gente está aqui esperando
anos e anos, meses e meses, ansiosos junto com vocês. E agora, 20 dias antes, a gente olhou lá no Visa Bulletin e a sua data de prioridade está current. Hora de dar entrada no ajuste de status. Quando você olha a tabela do Visa Bulletin, existem duas tabelas, tá? Quando você olha na categoria dos EBs, de Family Base também, existem duas tabelinhas lá. Uma tabelinha é chamada Date for Filing e a outra tabelinha é chamada Final Action. O que é que o governo fez alguns anos atrás? Ele falou o seguinte: eu entendo que muita gente está aqui nos Estados Unidos, tem que esperar essa Final Action Table ficar current. Lembra, né, gente? Current. Ficar current para poder as pessoas darem entrada no ajuste de status e pedir uma permissão de trabalho, né? A pessoa poder ficar ativa. Aí o que o governo fez? Eu vou criar uma tabela que vai criar datas mais rápidas, nos quais as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, elas podem dar entrada no ajuste de status, ficar esperando na fila com a permissão de trabalho, com a sua permissão para viajar. E aí, claro, quando a data de prioridade ficar current na tabela de final action, a gente emite o green card para essa pessoa, tá? Então, existem essas duas tabelinhas lá disponíveis todos os meses. Entretanto, o USCIS, ele vai ditar qual das duas tabelas eles irão aceitar para você dar entrada no ajuste de status. Infelizmente é assim hoje. Então a gente estava, acho que está até janeiro ou dezembro do ano passado, o USCIS estava usando a tabelinha do Date for Filing, estava todo mundo ficando feliz, e aí ele mudou para o Final Action. Então, todo mundo estava quase esperando para dar entrada no ajuste de status, não pôde dar entrada porque o governo começou a usar a tabela do Final Action, tá? Então, esse é o momento no ajuste de status que você tem que fazer exame médico, que você tem que mostrar que você manteve o seu status aqui nos Estados Unidos, vamos dizer que você ficou como estudante, que você não estava trabalhando ilegal, né? Tudo isso vai fazer parte da documentação que você tem que mostrar que você estava mantendo o seu status, tá? Não necessariamente você tem que passar por uma entrevista, pessoalmente. Entretanto, eu já estou tendo casos de green card por emprego que o USCIS está chamando para entrevista. Era o padrão na época do primeiro governo Trump, tá, gente? Todo mundo ser entrevistado. E aí passou o Biden, que mudou somente para quem, claro, que aleatórios, né? Entrevistas aleatórias e pessoas que têm alguma passagem criminal, ok? Uma vez que você dá entrada no seu ajuste de status, você pode pedir uma permissão de trabalho e uma permissão de viagem. No passado, esses dois documentos, esses dois serviços, eles já eram inclusos no valor que você pagava de taxa para o ajuste de status. Desde o ano passado, quando a nova tabela do INSS foi modificada, agora você paga por cada um desses documentos, tá? Mas claro que se você não estiver numa situação de ter um visto de trabalho, como um H, um L, vale a pena sim você dar entrada na sua permissão de trabalho e na sua permissão de viagem. Por quê? Quando você está fazendo um ajuste de status, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Se você não tem um visto H ou L, que são vistos que permitem dual intent, ou seja, você pode manter o seu visto temporário enquanto você está fazendo um processo de visto permanente. Se você sair dos Estados Unidos sem ter uma permissão de viagem, você vai abandonar o seu processo de ajuste de status. Então, se você tem um visto de estudante, se você tem um visto J, se você tem um visto de turista, você dá entrada no ajuste de status. Tem que ter a permissão de viagem, senão seu processo é todo abandonado, tá?
E aí, uma vez que você tem o seu green card emitido, a nossa recomendação é que você trabalhe para aquele empregador que fez lá o seu processo de Labor Certification por pelo menos 6 meses. Para o quê? Para evitar qualquer tipo de problema de investigação, auditoria, quando você estiver fazendo o seu pedido de cidadania ou em qualquer outro momento, tá? Qual a diferença se eu decido fazer o processo consular, Bruno? A diferença é que no processo consular você não tem a opção de pedir uma permissão de trabalho temporária, você não tem a opção de fazer um pedido de uma permissão de viagem temporária, e você vai ter que sempre olhar no Visa Bulletin para a tabela do Final Action. Não existe a tabela de Date for Filing para quem está fazendo o processo consular. No processo consular, você também tem que passar por exame médico e um documento específico que no processo consular não é necessário no processo de ajuste de status, são todos os seus antecedentes criminais dos países que você morou desde os 16 anos de idade. E aí que tem uma regrinha, se foi menos do que 6 meses, mais do que 6 meses, etc. Mas isso é necessário. No ajuste de status, você só tem que ter os seus documentos criminais, né, relacionados a alguma violação, até antecedentes, se você tiver violado, se tiver cometido algum crime, tá? Se você foi preso, isso tem que mostrar que não existe mais nada pendente para você. Claro que se você tiver cometido um crime que te faz inelegível, isso tem que ser analisado quando? Quando você começa já o processo de Labor Certification. Claro que muita coisa pode acontecer entre uma etapa e outra, mas você já pode evitar muitos desses problemas já na fase do Labor Certification. O que é que você tem no seu background que pode ser um eventual problema no futuro para você conseguir a sua residência? Porque pode ser que você não tenha uma maneira de conseguir um perdão, tá? E no processo consular vai ter sempre uma entrevista, né? Você vai ter que ir lá no consulado fazer a entrevista. E aí eu queria falar também, na hora que eu for falar da questão do que eu estou vendo na prática na parte do Prevailing Wage para as nenes, é também o que eu estou vendo na fase do processo consular para quem está fazendo processo para posições que precisam licença nos Estados Unidos para praticar aquela profissão e você ainda não tem a licença, tá? Ah, por incrível que pareça, a gente já chegou aqui na parte das perguntas. Eu queria fazer algo mais interativo. O José vai fazer as perguntas como se fosse vocês e eu vou responder essas perguntas. Ótimo, doutora. Só para antecipar, além dessas perguntas da apresentação que a gente já teve antes da live, né, os nossos potenciais clientes ou clientes já fizeram essas perguntas, a gente tem aqui no chat e também temos algumas outras perguntas. Então, vamos lá. A primeira seria: quem pode ser o sponsor de um EB3? De novo, né, gente? Qualquer pessoa física que seja americana ou residente, claro, que mora nos Estados Unidos, ou uma empresa. Empresa pode ser um LLC, pode ser uma corporation, pode ser um sole proprietorship, desde que essa empresa tenha um Tax ID, que é um EIN. E aí, claro, também, tá, gente? Até o próprio indivíduo, para ele ser o sponsor, ele tem que ter um EIN. Ele não vai poder ser o seu sponsor tendo somente um Social Security, por exemplo, ou um ITIN, porque isso faz com que eles sejam pessoas físicas somente fazendo esse pedido de green card. Então, o Tax ID é importante, eles vão ter que dar entrada no Tax ID, porque no futuro, quando você for um funcionário no PERM, eles vão ter que pagar o seu salário, vai ter que coletar as taxas de Medicare, de Social Security, e claro, dependendo do tamanho da empresa, as taxas de imposto de renda. Algo muito importante, no processo do PERM, você tem que ser contratado para uma posição full-time. O que é considerado uma função full-time? Uma posição que você trabalhe pelo menos 35 horas por semana. Você não pode trabalhar part-time. Então, por exemplo, se você tem hoje um H-1B, você trabalha part-time e você tem aquela mesma empresa oferecendo para você uma função do PERM, algo importante a saber é a questão, claro, do pagamento do salário, como se fosse um full-time employee.
Próxima pergunta, doutora Bruna, próximo slide vai ser: não tenho um sponsor. A NLG pode me ajudar a encontrar um? Essa pergunta aí a gente recebe diariamente, né? É, e eu não sei se a palavra correta a ser usada é infelizmente ou felizmente nesse sentido. Mas a gente não oferece, tá? A gente não oferece essa conexão entre o empregador e o employee, até porque o nosso serviço é estritamente jurídico, né? A gente não faz o serviço, por exemplo, de headhunting, a questão, né, de você ser colocado no mercado de trabalho, de você, por exemplo, fazer uma averiguação da sua posição para ver se você consegue uma licença. Então, nosso serviço é 100% jurídico. A gente gosta de separar qual o nosso papel nas relações, né, para que seja extremamente simples e direto ao ponto que vocês saibam diferenciar quem é quem no processo. Até que ponto do processo preciso manter um status válido? Essa pergunta também é muito comum. Inclusive, foi feita aqui no chat também. É. Então, a nossa recomendação é que seja pelo menos, tá? Até que o seu EAD seja emitido. É o que eu mais gosto de fazer. Entretanto, tecnicamente, você poderia manter o seu status válido até a gente dar entrada no seu 485, ou você não ter violado os 6 meses de status, né? Até dar entrada no 485. Mas é o que eu falei. Hoje, essa questão da contabilidade dos 6 meses, como é muito imprevisível o Visa Bulletin, eu não quero que vocês se prendam a essa exceção da regra para manter o seu status válido. Então, eu recomendo manter o status válido pelo menos até a entrada do 485, preferivelmente até o EAD ser emitido. E quem tem um visto, por exemplo, um H ou um L, eu recomendo que você mantenha o visto até o teu green card sair. Ou se você tem um visto O, um outro visto de trabalho, e você não tem que viajar, eu recomendo que você fique com esse visto também até o green card estar em mãos. Porque, gente, não é o final até ser o final. Então, até ter um green card em mãos, muita coisa pode acontecer. Então, é bom sempre manter, se você puder, a sua permissão de trabalho até o seu green card ser emitido. Próxima pergunta: quais as opções de status mais comuns para manter enquanto o EB3 está pendente? Muito comum, gente, é o F1, né? Muito, já que tem gente que consegue, por exemplo, bolsa para estudar, ou você consegue, de alguma maneira, pegar um CPT, que é uma maneira de você trabalhar enquanto você está estudando, ou então até um OPT, né, que você pode conseguir depois se formar. A gente tem o H1B, a gente tem o J1, a gente tem vários tipos, mas assim, de novo, uma vez que você começa o processo de Green Card, você já tem o I-140 no seu nome, todas as vezes que você for renovar um visto que não seja um H ou um L, ou que você vai entrar nos Estados Unidos, dentro dessas condições, sempre existe um risco, ou do seu visto ser negado, ou de não deixarem você entrar nos Estados Unidos por conta da intenção de querer morar nos Estados Unidos com um desses vistos que não permitem o dual intent. O EAD é Employment Authorization Document, é uma permissão de trabalho, tá? E aí existem vários tipos de categorias de EAD. A categoria do EAD, por exemplo, para quem está com processo de ajuste de status pendentes, é o C09. Você está estudando já é o C03, e assim por diante. Sua pergunta, doutora: preciso trabalhar ou posso trabalhar para o meu sponsor durante a aplicação? Gente, essa é maravilhosa. Por quê? Eu falo assim, se coloca na pele daquele oficial que está revisando o seu caso. Eu estou aqui revisando o caso da Bruna Frota. E aí eu vejo a Bruna Frota, ela tem aqui uma permissão de trabalho. Vamos dizer que você tinha o J1, passou do J1 para o turista, do turista para o estudante, do estudante deu entrada no ajuste de status e você tem
o seu EAD em mãos. Nesse momento, a primeira coisa que eu vou recomendar você fazer é começar a trabalhar para o seu empregador. Por quê? Porque numa eventual entrevista, você vai ser chamado lá e o oficial vê, essa pessoa tem o EAD, mas ela não está trabalhando para o sponsor. Como que eu posso garantir que essa vaga é existente, que essa vaga é real, que essa vaga é verídica, que existe uma necessidade desse empregador contratar essa pessoa, tá? Então, no momento que você puder, no momento que você tiver a permissão para trabalhar naquela função do processo do PERM, eu vou recomendar que você trabalhe. A próxima pergunta seria: após o fim do processo, posso trabalhar para outras pessoas? Eu imagino que seria no final uma vez que tem um green card em mãos, né? Sim, pode sim, gente. Desde que você siga essa regrinha que eu falei de pelo menos trabalhar full time para o seu empregador do PERM, ou do empregador, vamos dizer que você fez uma portabilidade do seu PERM depois que você dê entrada no ajuste de status, eu recomendo que sim, você trabalhe por 6 meses com essa pessoa e você pode trabalhar para outras, e depois dos 6 meses eu diria que é seguro você até deixar de trabalhar para o empregador que fez o seu processo do PERM. Outra pergunta: sou au pair, preciso esperar o fim do programa para aplicar para o EB3, ou seja, terminar o visto ou status J1? Não, eu recomendo começar logo, gente, justamente por conta dessa demora. E aí o que vai acontecer? Que se você começar logo, a demora que você vai ter entre a expiração do seu programa até você ter a permissão para trabalhar através do processo do Green Card vai ser pequena. Então você não vai ter que voltar para a escola por muito tempo, você não vai precisar ter que fazer vários tipos de mudança de status para turista, fazer extensão para o turista, e a gente sabe que agora está ficando bem mais rigoroso, né? O governo está ficando mais pique com relação a esses pedidos de mudança de status e extensão de status. Então, sim, o quanto mais rápido você começar, melhor. Ok, perfeito. A próxima: preciso sair do país com EB3 pendente? Posso sair, desculpe. Posso sair do país durante o processo do EB3? Lembra daquelas 3 fases, né, que eu falei do processo. Dentro do processo do Labor Certification, é tranquilo você sair, porque é como se aquela informação tivesse lá só com o Departamento do Trabalho. Uma vez que você dá entrada no I-140, aí eu diria que fica mais arriscado você viajar para ter que renovar um visto, como eu falei, que não seja um visto que permita a intenção dupla, que é de ter o visto permanente e o temporário em paralelo. E uma vez que você tem o ajuste de status, você ou mantém esse visto H ou L válido para viajar, ou você só pode sair com o parole. Mas o que é que a gente está vendo hoje, né, gente, na mídia, e a gente sabe que tem muita gente postando as experiências, né, de viajar com o parole. Infelizmente, hoje, mesmo com o parole, até quem tem green card, a gente está vendo uma certa resistência, né, do governo americano com perguntas, com levar para a salinha, etc. Então, hoje a nossa visão é que nossos clientes eles evitem o máximo a viajar só com o parole. Então, se você tem um HOL, eu diria que não é tão preocupante hoje, mas se for somente com parole, eu recomendo ficar aqui na sua casinha. Doutora, vou aproveitar aqui o momento para fazer mais perguntas aqui que aconteceram durante a live, tá certo? Uma Pode. delas já foi parcialmente respondida, mas é durante o processo do EB2 ou do EB3, tenho obrigatoriamente que manter meu status, ou depois que eu protocolar o processo, eu posso parar de estudar, por exemplo? É o que eu falei, né? Qual é a minha preferência? Que eu gostaria que todo mundo fizesse. Esperar o EAD chegar. Não quer, não quer esperar. Dá entrada no 485. A outra opção, que é a questão dos 6 meses, hoje, principalmente, você ficar nos Estados Unidos sem ter o teu I-20 válido, sem ter o JS-2019 válido, sem ter o I-94 válido, você está se arriscando muito, né? Em qualquer
você a qualquer momento pode ser detido, etc. Então, essas são minhas duas opções: EAD e 485 protocolado. Outra opção, tendo o I-140 já aprovado, eu posso mudar de cargo na mesma empresa? Ótima pergunta. Existe um conceito dentro do processo do Labor Certification e até de outros tipos de green card por emprego, que é a questão da portabilidade, tá? E o que é a portabilidade? É a capacidade desse estrangeiro conseguir transferir o processo que já foi começado para um novo empregador, desde que você tenha dado entrada no seu I-485, você tem o seu I-485 pendente por mais do que 6 meses. E essa questão de você portar o seu green card para um novo empregador, ou até para o seu próprio empregador, mas para uma posição diferente, requer que aquela nova posição ela seja substancialmente similar à posição do PERM, tá? Então você não pode, por exemplo, ter um PERM feito como nene e encontrar um empregador para fazer o seu processo como advogada ou como médica. Você não vai conseguir portar, tá? Então, isso é muito comum acontecer, até porque é um processo que demora tempo. Então, desde que essa nova posição ela seja substancialmente similar à posição do PERM, você consegue fazer essa portabilidade. Só que aí existe, claro, a necessidade do empregador, do empregador que fez o PERM, quando você for dar entrada no seu 485, esse empregador ele vai ter que notificar, ele vai ter que se assegurar na entrada do 485 que ele continua oferecendo aquela vaga para você. Então, em outras palavras, você vai precisar daquele empregador do PERM junto com você até a hora de dar entrada no 485. Então, no caso, se ele mudar substancialmente a posição dentro da mesma empresa, isso poderia ser um problema, no ajuste de status, correto? Sim, tem que começar um novo PERM. Mas aí qual é a boa notícia? É que uma vez que você dá entrada no seu I-140, você congela a sua data de prioridade. Você pode usar aquela data de prioridade para um perm futuro. Então, você vai conseguir reter aquela data anterior. Então, a sua senha na fila, você não vai mudar, vai continuar a mesma. Só que você vai ter que esperar o novo perm ser aprovado, o novo I-140 ser aprovado, para aí então fazer o processo de ajuste de status ou processo consular. Ótimo. Outra pergunta aqui. Tem várias perguntas, doutora, se quiser que eu. Mas assim, fui au pair, trabalhei 2 anos para a mesma família, eles estão aplicando para o meu AB3. Eles estão utilizando o skill de 2 anos de experiência e a única experiência que tenho é para a mesma família. Meu advogado disse que não tem problema, mas escuto que não pode ser utilizado. Por favor, clarificar. Infelizmente, a resposta para essa pergunta é que não pode. Por quê? Você, como estrangeiro, você tem que estar na mesma posição, você tem que ter as mesmas oportunidades que um cidadão americano ou residente teria. Então, se o governo não vai querer que você tenha essa vantagem, qual foi a sua vantagem? Ter conseguido experiência com o seu próprio empregador. A única exceção a essa regra é se você tiver ganhado experiência com esse mesmo empregador numa posição que é totalmente diferente da posição do perm. Então, se você está me dizendo que você foi nene, se você tinha o J1 e a posição do EB3 também é nene, não dá para a gente pagar essa exceção. Então, você não pode ter os dois, você não pode usar os 2 anos de experiência com a família do au pair que está fazendo o seu perm. Você só pode usar a experiência que você ganhou com a família do au pair para fazer aquele requerimento, se for uma live-in, né, uma posição de live-in, os requerimentos é que você tenha pelo menos um ano de experiência como domestic worker. Então, você pode usar essa experiência que você ganhou com a família para esse um ano para qualificar para o live-in, mas você não pode usar para qualificar para os anos de experiência necessários para a posição, que no caso seriam 2.
Essa aqui eu não sei se. Gastei mais de US$ 25.000 no meu processo. Sou engenheiro, hoje trabalho fazendo sanduíches. Me obrigam a ficar aqui por um ano. Isto é legal? Não sei, eu acho que ele está questionando a questão do. é, Aquelas agências, né, que fazem o matching com o empregador e aí oferecem o processo do PERM, né? Eu acredito que é essa condição. E por isso que a gente aqui do escritório, a gente não oferece essa possibilidade de colocar um cliente que é o funcionário com o cliente empregador, justamente por essas questões contratuais. Pelo que eu entendo desses contratos que são feitos por essas empresas, é que eles vendem o serviço de fazer esse matching, né, de emprego, encontrar um emprego e também fazer o processo do green card. É isso que eu entendo. Só que esses contratos, eles falam especificamente de você ficar tanto tempo com o empregador, né, ou então você ter que pagar de volta uma penalidade nesse sentido. A resposta curta e grossa é que eles não podem ter contrato, né? Eles não podem ter contrato pedindo para você, por exemplo, pagar a parte do Labor Certification, que é a parte que é feita com o Departamento do Trabalho. Que a maneira com que eles escrevem o contrato é como se você estivesse pagando por outras partes do processo. Você está pagando pela maneira do serviço de matching, né? Da maneira com que foi escrito, tem que ver, né, como é que o contrato foi escrito. Ele não pode, em nenhum momento, obrigar você a trabalhar para eles. Mas eles podem sim adicionar uma cláusula de que se você sair, se você não trabalhar por X tempo, que você vai repagar, por exemplo, vamos dizer, uma taxa de penalidade, uma multa contratual. Mas eles não podem obrigar você a trabalhar. essa outra próxima pergunta tem como alinhar uma vaga de EB3 com um futuro H1B? Não entendi. Sim, eu acho que a pessoa quer saber se. Porque o EB3, lembre-se, ele tem três categorias: o profissional, o skill e o other workers. O profissional é o EB3 que necessita de um bacharelado. Para você qualificar para um EB3, você tem que entrar numa posição que requer um bacharelado específico numa área de atuação dentro daquela ocupação. Então, sim, pode, né? Sim, pode. Essa pergunta, acho que é a mesma coisa da primeira. Falou, eu estou com unskilled. Posso aplicar para o H1B? Poder pode, né? Mas qual seria o. Isso o que é que eu tenho falado para muitos dos meus clientes? É que o seguinte, você está lá com um processo de H1B, que é uma proposição que requer um bacharelado. E aí você tem um EB3, quer seja com o mesmo sponsor, quer seja com outro sponsor. E é claro, se for com o mesmo sponsor, é pior, né? Por quê? Porque você está numa vaga que requer menos experiência, que você ganha menos. Quer dizer, que você está numa posição que ganha mais dinheiro, que requer mais experiência, mais educação, e aí você tem um EB3 numa posição que você seria, no caso, demovido, né? Seria demoted. Isso vai soar muito estranho para a imigração. Como é que você está deixando uma posição que você ganha muito mais, você tem uma posição muito melhor para uma posição que é pior? Então, aí vem a questão do existe um bona fide job offer? É uma oferta verdadeira ou não? Então, tem que, quando for pensar nisso, nesse interplay, né, entre o EB3 e o H1B, é se assegurar justamente disso, que mesmo podendo fazer na teoria, isso vai soar estranho ou não. Porque aí vem o ponto da discricionariedade da questão. Me soa estranho, então essa posição oferecida ela não é verídica. Essa que a gente escuta o tempo todo. Comecei meu processo, o advogado me falou que não passava de 2 anos, já estou com 4 anos e nada ainda. Eu acho que ela está falando aqui da mudança do Visa Bulletin, que você já mencionou antes, e eu acho que a gente eu posso até comentar aqui que a gente também, né, sofre com esse problema. Na verdade, a gente sempre fala uma possível data.
Mas uma maneira que a gente achou legal foi mostrar as datas anteriores com o tempo. Então, o nosso site, bfrota.com, tem um pouco esses gráficos aí explicando como é que era há um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e você consegue entender melhor um pouco essa, essa diferença, né? Por que que 2 anos atrás todo mundo falava que durava 2 anos e agora está demorando mais de 4 anos, né? Mas não sei se a doutora gostaria de comentar sobre isso. Não, acho que você respondeu brilhantemente. Ó, tem várias perguntas aqui, mas uma delas está se repetindo aqui. Eu posso pagar pela vaga? Eu acho que ele deve estar querendo saber o mesmo ponto do anterior, né, do engenheiro, mas talvez valha a pena falar um pouco desse. A parte do Labor Certification pode ser pago pelo futuro funcionário, não? Não, não pode. Nada relacionado ao Labor Certification pode ser pago pelo funcionário. Tem que ser pago pelo empregador. O funcionário pode pagar pelas outras etapas, mas o empregado não pode pagar pelo Labor Certification. Essa pergunta que eu acho que a pessoa não leu. Para conversar com vocês, tem que ser somente pagando consulta? Então a resposta é não. A equipe oferece um suporte muito bom, onde existem canais gratuitos, né, pessoal? E aqui na live você vai ver o link onde você pode conversar com a equipe sem nenhum custo. E sim, se for conversar com a doutora Carolina e a doutora Bruna, aí existe um custo, mas a gente também compartilha o link com vocês. Pessoal, eu estou achando que a gente acabou as perguntas que tinha para esse webinar. Acho que é agradecer a todo mundo, agradecer a doutora, agradecer a equipe e agradecer, obviamente, todos os clientes e potenciais clientes aí que estão com a gente. E esse canal vai estar disponível no YouTube e no Instagram, nesse vídeo, uma vez salvo. Algumas considerações finais, doutora? Não, gostaria de agradecer que a gente ficou aqui com todo mundo assistindo, foi muito bacana. Compartilhem o vídeo com quem vocês conhecerem, a gente continua aqui à disposição. Eu queria comentar aquelas duas práticas, né? O que é que eu estou vendo na prática acontecer com relação a Prevailing Wage Apareceu Dependência. pergunta. Desculpa, doutora, apareceu mais pergunta, mas pode terminar e depois eu Deixa eu pergunto. terminar essas duas considerações que eu acho que são interessantes. No passado, quando a gente criava o job description para as nossas nannies, a gente colocava como uma das funções o cozinhar, né, preparar comidas, que inclusive é uma dos dures que tem no próprio Departamento do Trabalho como normal para uma função de nanny. Só que agora, ultimamente, a gente está vendo que o Departamento do Trabalho ele está voltando e selecionando mais do que uma categoria para aquela função, colocando a categoria de nannies e a categoria de cook. E qual o problema disso? Quando você tem uma combination of occupations no PERM, você tem que justificar aquela necessidade. Você tem que mostrar que normalmente outras pessoas fazem isso, etc, etc. Então, a gente tá challenging o Departamento do Trabalho, porque a gente vai mostrar que é normal para a ocupação e só tem que manter uma ocupação, mas a gente também está, ao mesmo tempo, em paralelo, enviando novos pedidos, tirando a necessidade da preparação de comidas. Mas isso é algo para vocês ficarem atentas. E o segundo é pessoas que fazem processo de PERM, ou até o National Interest Waiver, ou até o EB1A como uma habilidade extraordinária, numa posição que requer uma licença para você praticar. E o que a gente está vendo agora é que na fase do consulado, até na fase do ajuste de status, o governo está falando, você já era para ter tido a licença no momento que você deu lá a entrada no seu pedido do I-140 ou no seu pedido do PERM, por exemplo. E aí, isso é algo que eu já tinha meio que, foi uma premonição minha, acredito, que eu diria que isso ia acontecer um dia. Isso ia acontecer. Inclusive, tem uma pergunta no DS 260 que é especificamente sobre isso. Então, geralmente, o que eu faço para os meus clientes que ainda não têm a licença específica para atuar na posição é fazer uma posição que eu diria de suporte dessa função. Então, a gente usa muito, por exemplo, a função de pesquisa, a função de analista, né?
para não fazer a função específica da posição. Por exemplo, se é um lawyer, por exemplo, a gente gosta de usar o legal writer, né? Se é, por exemplo, um médico, alguém que é médico, a gente vai usar a posição de researcher, de cientista. Então, a gente tem usado criativamente essas posições para não ser uma função que requer uma licença e seja problemático no futuro. Mas Tá esses bom, são eu os vou dois botar. pontos que eu queria trazer. Não, vou trazer aqui uns pontos porque eu peço até desculpa, eu esqueci algumas perguntas, pessoal, desculpa, certo? Sou psicóloga, tenho um esposo e gostaria de saber como posso ingressar no processo de EB2 ou EB3 se ainda não tenho as licenças necessárias. E como tiro essas licenças? Eu acho que ele está falando um pouco aí de estratégia, de posição, o que é que poderia ser Sim. feito antes, de ter essa licença. Então, se for fazer, né, ou PERM ou NW, quer que seja, eu faria uma essas funções de suporte, né? Função que eu diria paralelas à função da psicóloga, né? Você pode talvez ir atrás de um counselor, diretora de clínica, algo na parte gerencial, por exemplo, mais uma posição que a gente conseguiria tirar a licença como requerimento. Outra pergunta está parecida com uma pergunta que a gente já fez, mas é um pouquinho diferente. No meu caso, eu fiz um ano, imagino que seja de au pair também, né? Fiz um ano com uma família diferente e a minha família no segundo ano é de au pair. Ou seja, eu imagino que seja a primeira família, depois mudou de família e, e essa segunda família faria o EB3. Ele quer saber se pode fazer como skilled. Eu acho que Não poderia sim, pode. talvez utilizando um ano, mas tem que ter um outro ano em algum outro lugar, correto? Correto. Não vai poder usar o ano com a família que você fez o au pair, que está fazendo PERM, para você qualificar para os 2 anos de experiência necessária. Uma pergunta aqui que eu acho que já foi subtendido, mas se o seu escritório faz análise de qual a melhor opção estratégica de visto de trabalho, Fazemos sim, Giovanni. É a nossa especialidade aqui, vistos de trabalho. Pode mandar para a gente conversa. você faz, essa aqui também perdi, você faz visto para empresas grandes ou somente para au pair? Tudo, tudo. Manda para a gente faz de tudo, gente. Eu só fazer o Empresa comentário. grande, pequena, média, pessoa física, fazemos para todos. A resposta a gente faz, eu não vou falar nomes de clientes, mas a gente faz vários clientes corporativos aqui, vários clientes bem conhecidos, sim. Então o processo é o mesmo, né? O B3 só faz ajustar para cada caso. Olha, pessoal, eu espero que eu não tenha esquecido aqui nenhuma pergunta, tá certo? Se eu tiver esquecido no chat aqui, podem mandar mais informação, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir todas as perguntas. Eu acho que agora, opa, mais um aqui, nos dos 49 segundo tempo. Estou na última fase do EB3. Foi negado o prêmio Process e foi negado o processo como todo. Entraram com pedido de apelação. É o mau indicativo que será negada essas duas fases. Só me informaram que a negativa tinha a ver com a empresa, não com o meu perfil por enquanto. Hum. Eu não posso te dizer, te dar uma indicação se seria um problema ou não. Claro que, caso você ter sido negado, né, a não ser que tenha sido algum erro da imigração, não é um indicativo bom, mas se você tiver a cópia da negativa, a gente pode dar uma olhada para você. Aparentemente foi aprovado, né? Foi certificado o PERM e o I-140 foi negado, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a empresa, talvez a ability to pay, né, doutor? Alguma coisa desse aspecto. Tudo bem. É, Eu acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai disponibilizar esse vídeo aí para todo mundo. E obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau, hein? muito obrigada, gente. Obrigada por ter entrado no nosso webinar.